No vídeo de hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre transações, como você deve ter visto aí no título, e eu vou falar um pouco sobre esse gerador de transações Bitcoin que eu fiz aqui manualmente, em código mesmo, e qual que é o objetivo disso aqui. Eu vou ser sincero com você, esse canal aqui ele tem um motivo meio egoísta até, porque eu gosto de estudar essas coisas, todo mundo acho que aqui já sabe que eu não sou especialista em nada dessas coisas de criptomoeda, eu sou só um curioso da área, e eu gosto de estudar esse tipo de coisa. E eu uso esse canal aqui como pretexto para me forçar a estudar. Então, eu queria montar as transações, apesar de ter lido muito sobre como funcionavam as transações, ter entendido como elas funcionavam, nada melhor do que você implementar manualmente todo o procedimento, seguindo aí algum passo a passo, seguindo o protocolo, lendo o protocolo, e fazendo manualmente até você conseguir fazer ele funcionar. Não existe jeito melhor em computação de você aprender as coisas. E eu uso o canal aqui como pretexto. Na verdade, eu aprendo as coisas, venho aqui e mostro para vocês como que eu fiz, tá? Então nem tudo que eu tô mostrando aqui são coisas que eu já sabia aí de antemão. Muitas coisas eu estudo, claro, para trazer aqui para o canal, mas é um motivo até um pouco egoísta, que eu quero aprender também, tá? Então para poder passar para vocês com precisão ou para errar o menos possível, eu estudo mais profundamente sobre o tema, tá? Então aí é um ganha-ganha, né? Eu ganho e vocês ganham também. E para você poder entender pelo menos esse vídeo, você precisa ver este vídeo aqui, esse como funcionam as transações no Bitcoin. Esse é um vídeo que eu explico teoricamente como funcionam as transações, e para você entender o que eu estou fazendo aqui em código, não adianta você não ter visto esse vídeo, você tem que ver esse vídeo antes, ou pelo menos você tem que garantir que você já entende como funcionam as transações. Então se você não viu o vídeo, ou se você não sabe como funcionam as transações internamente do Bitcoin, inputs, outputs, UTXO, assinatura digital e tal, dá uma olhada no vídeo antes. Obviamente ele é grande, ele tem meia hora de duração, acho que é meio que padrão aqui do canal, né? Os vídeos são meio grandes, mas gasta um tempinho aí, vai lá, veja o vídeo, tenha certeza que você compreendeu o mecanismo para depois ver o vídeo aqui, tá? Senão realmente não vai servir de muita coisa. E o canal já está chegando aqui na marca de 2 elevado a 12 inscritos, aqui a gente conta em potência de 2, então muito obrigado a todos, daqui a pouco a gente vai bater aí os 4.096 inscritos e eu agradeço muito todo o apoio de vocês. Aproveitando, se você não entrou, entra na Tribo Cripto, clica aqui no link, eu vou deixar aí embaixo, que lá tem umas discussões bem bacanas. Legal, vamos lá então. Nesse vídeo a gente vai ter que começar fazendo o quê? Eu deixei aberto alguns sites aqui que a gente vai utilizar durante essa explicação, provavelmente eu vou ter que abrir outros. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é rodar um node Bitcoin, que ele vai nos auxiliar nesse processo para assinar a transação. Então o que acontece? Existem 2 passos em uma transação. O primeiro é você construir a transação e o segundo é você assinar todos os outputs que você está colocando nessa transação. Ou melhor, assinar os inputs que eram outputs de outra transação anterior. Neste vídeo aqui, a gente só vai fazer o primeiro procedimento. A gente vai montar a transação crua como ela tem que ser antes de assinar. E a gente vai pedir para o BitcoinD, o daemon, né, do Bitcoin Core, para ele assinar a transação para a gente. Por quê? Porque eu ainda não consegui fazer o código de assinar a transação. Eu ainda estou me batendo aqui. Eu até criei a função aqui para criar essa transação assinada. E para variar, tá passando moto aqui na frente. Eu até criei a função. Eu quase consegui. Tem alguma coisa que está faltando aqui que não está dando certo. Eu acho que é na hora de assinar a transação aqui mesmo. Mas para esse vídeo aqui, para também não ficar muito extenso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar a transação do zero, sem assinar ela, vai pedir pro BitcoinD assinar a transação para a gente e a gente vai enviar para a rede de teste para simplesmente provar que está funcionando, que o nosso código que a gente escreveu está funcionando. Quando o BitcoinD, o daemon lá do Bitcoin Core, ele percebe que a tua transação não foi montada corretamente, ele não assina. Ele fala assim, olha, não consegui entender essa transação, e ele dá um erro, diz assim, a assinatura está com problema, você está colocando os inputs e outputs errados, tem alguma coisa que não está nas conformidades. Agora eu vou tentar descrever para você qual foi o processo que eu fiz para aprender como fazer. Bom, existe esse site aqui que eu já
recomendei algumas vezes antes. Ele é um site muito bacana e descreve de forma técnica como funcionam as transações e outras coisas também da rede em baixo nível, ou seja, lá na programação. E ele explica passo a passo o protocolo, como você tem que se comunicar na rede. E eu utilizei então esse site como base, um deles, tá? Não foi o único, porque tinha muitas coisas que não estavam muito bem explicadas aqui, então eu tive que recorrer a alguns outros sites, mas como referência, você pode utilizar esse site aqui sem problema nenhum, é óbvio, tá em inglês. E ele inclusive fornece no GitHub um monte de código para fazer todo esse procedimento que ele está explicando, porém em linguagem C. Aqui a gente não vai fazer em linguagem C, a gente vai fazer em Node.js. Então o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, eu vou iniciar o meu daemon do Bitcoin Core para a rede de regressão. O que é a rede de regressão? Que também é chamada de regtest aí no código. Ela serve para você fazer testes com um Proof of Work ridículo, ou seja, é muito rápido de você minerar blocos e serve principalmente para você fazer testes. Mesmo a rede de testes oficial, a testnet, ela ainda assim não minera blocos instantaneamente. Ela está na internet. O regtest, ele é uma chain, uma corrente que você vai rodar dentro do teu próprio computador. Isso é uma funcionalidade do próprio Bitcoin Core. E ele serve exatamente para esses casos em que a gente tem que testar alguma coisa antes de enviar para a rede. Por quê? Porque se a gente fizer uma transação errada, se a gente conseguir assinar uma transação errada, passando um valor errado, a gente vai perder dinheiro, tá? Então a gente não quer fazer isso na rede principal. Para isso que serve a rede de regressão, a regtest, né, de teste de regressão, e a testnet. No nosso caso aqui, a gente vai fazer pela regtest, porque ele é rápido de eu comprovar para você que está funcionando. Em um próximo vídeo, assim que eu conseguir resolver o problema do código e de assinar a transação e ter garantia que o código está funcionando corretamente, eu vou mostrar essa transação na rede principal, de forma que você consiga aí da sua casa entrar no Block Explorer e comprovar que a transação foi realmente enviada por mim. Mas, para a gente começar aqui de leve, a gente vai fazer simplesmente usando a rede de testes de regressão. Ok, levantei a rede aqui, ele provavelmente já tem alguns blocos minerados que eu usei durante os testes anteriores que eu estava fazendo. E para ver como está o estado da rede, a gente vai abrir aqui num outro lugar. Eu tenho aqui um scriptzinho que pergunta coisas para o daemon, usando a API aí em JSON RPC, ele vai fazer uma comunicação com o daemon e fazer perguntas para ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, Bitcoin CLI, eu vou botar aqui -regtest para dizer que eu vou me comunicar com a rede de testes e eu vou dar um help para ver os comandos. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou primeiramente, eu vou pedir um get info da rede para ele me dizer como é que está o estado da rede. Ele vai me dizer qual que é o último bloco minerado e tal, só para eu saber como é que está. Então eu vou vir aqui, get blockchain info, eu vou chamar essa função aqui e ele vai me dizer como é que está o estado da rede. Então ele está dizendo que eu tenho 315 blocos e que o último bloco tem esse hash aqui, beleza? Que é a dificuldade da rede, a gente já abordou em outros vídeos sobre dificuldade da rede. Aqui é o Proof of Work acumulado desde então e mais um monte de outras informações. Beleza, a gente já sabe que essa rede aqui ela já tem coisas, lá já tem blocos minerados. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você como é rápido de minerar um bloco na regtest primeiro. Tá? Se eu vir aqui e botar um generate e o número de blocos que eu quero gerar, por exemplo 1, eu vou colocar aqui, ele pronto, já gerou um bloco, tá? Por quê? Porque o Proof of Work é extremamente pequeno, ele é um target gigantesco na rede, então é muito fácil de você encontrar o hash que está abaixo do target. Se eu mandar ele gerar 100 blocos, você vai ver que ele vai gerar rapidamente 100 blocos, o que demoraria na rede principal aí uma eternidade para fazer, ele acabou de gerar aqui de forma muito rápida. Então beleza, a gente vai utilizar a regtest para poder submeter a nossa transação assim que ela estiver pronta. Ok, o nosso próximo passo vai ser entender o protocolo que é utilizado para você poder enviar transações para que os nós eles consigam se comunicar. E isso é feito, obviamente, através de uma sequência de bytes, que é essa sequência de números aqui, tá? Se você está olhando para esse EFE e está falando, Thiago, você está louco porque isso aí não é número? Sim, é número sim, já foi abordado em outro vídeo do canal também, conversão de base em números hexadecimais. Então se você nunca viu um número com letra junto, tá? Isso é uma coisa muito comum em computação. A gente usa uma base numérica diferente para determinados tipos de dados. A gente representa dados desta forma. Porém, não é nada do outro mundo. Se você olhar aqui, você pode ver que cada sequência de 2 dígitos, ele significa 1 byte, ou seja, ele é um número qualquer que está compreendido entre 0 e 255, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, se você quiser procure aí no canal que tem outro vídeo sobre base numérica e lá você vai entender o que é isso aí.
Próximo passo, a gente vai ter que entender qual que é a sequência dos campos para a gente poder empacotar eles em sequência de forma que quando eu mandar essa transação para o Node, ele consiga entender o que é cada dado. Isso em computação a gente chama de protocolo. A gente define um protocolo muito bem especificado da quantidade de bytes, de qual formato que esses bytes estarão e o que significa cada byte. O que significa cada sequência de bytes e cada grupo de bytes. Se você nunca ouviu falar em protocolo ou já ouviu falar e não sabe o que é, você pode pensar que, por exemplo, o português que eu estou usando para conversar com você aqui, ele é um protocolo. Tá? Ele é um protocolo de comunicação entre seres humanos que nasceram aqui no Brasil. Tá? Claro, estou falando de português do Brasil, não português de Portugal. Então você entendeu, né? O português, ele é um protocolo e você na escola aprende o protocolo nas aulas de português, tá? Você vai aprender lá o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, o que não é verbo, o que é adjetivo, conjugação de verbo. Isso tudo é um protocolo. Claro que hoje, depois de muito tempo você falando e ouvindo português, você aprendeu na marra sem ninguém precisar te dizer o que era verbo, o que era predicado. E os seres humanos, eles têm uma capacidade de conseguir entender o protocolo, mesmo que o protocolo esteja meio zoado. Então, por exemplo, se você for ver Star Wars, você vai ver que o Yoda coloca o verbo no final da frase. Isso é muito estranho pra gente, tá? Por quê? Porque o protocolo diz que geralmente o verbo ele vem logo no começo. Esse é o jeito usual. Porém, quando você vê o Yoda falando, ou ouve o Yoda falando, você consegue entender. Então, o ser humano tem essa capacidade de, mesmo que o protocolo tenha variações, você ainda assim consegue entender. Desde que não mude muito, né? Se você pegar o inglês, obviamente que não é. Você vai ter que entender o protocolo lá do inglês e não simplesmente conhecendo o português você vai conseguir entender inglês. Mas quando o protocolo muda pouca coisa, o ser humano consegue deduzir. Isso não é normal para o computador. O computador ele precisa do protocolo bem especificado, tá? Então a gente precisa dizer exatamente o que é o byte, onde ele vai estar, como vai estar, para que todos os computadores ao redor do mundo consigam entender o protocolo. O computador não tem essa capacidade de entender protocolo fora de ordem, pelo menos ainda. E é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. Beleza. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os primeiros 4 bytes, que são esses 4 bytes aqui, indicam a versão. E essa versão está em Little Endian, que é uma coisa de computação, é a ordem em que os bytes estão na memória, e você não precisa se preocupar. Isso aqui significa 1 em Little Endian, tá? Basicamente ele está invertido, 1 deveria estar aqui em Big Endian, mas em Little Endian o 1 fica aqui. Não precisa se preocupar. Você tem que saber que os 4 primeiros bytes são a versão. E daí você vê aqui, 32 bits, ele está falando não 4 bytes. É porque é a mesma coisa, tá? 1 byte ele tem 8 bits, então você multiplica 8 por 4, você vai ter 32. Beleza, então toda vez que você mandar a tua transação, o full node ele vai saber que os 4 primeiros bytes ele vai pegar e vai converter isso na versão da transação. Existem outras versões já, tá? Existe versão com SegWit, que você coloca um 2 aqui em vez de 1, para que quando chegar lá no full node ele saiba, opa, essa transação tem SegWit, então eu vou ter que tratar a sequência de bytes de uma forma diferente. É para isso que serve a versão, para ele saber como interpretar o resto do protocolo. Beleza, depois que ele lê os 4 primeiros bytes, ele vai passar para o seguinte. Depois tem um varint que basicamente é o seguinte, ele vai dizer nesse byte aqui quantos inputs você está usando nessa transação. Vamos lembrar do nosso último vídeo. Uma transação pode conter múltiplos inputs e múltiplos outputs. Os inputs dessa transação são outputs que estavam em outra transação que me pagaram e eles estão lá pendentes ainda de serem gastos. Então essa transação eu vou ter que agrupar um monte de outputs antigos que eu tenho, que a gente chama de UTXO, ou seja, outputs que ainda não foram gastos, e a gente vai colocar nessa transação como inputs, tá? E nessa transação em específico eu estou dizendo que eu vou ter somente um input. E aí o full node já sabe que o resto que vai vir depois aqui será somente um input e não mais de um. Ele precisa desse número para saber quantos bytes ele vai ler depois e vai considerar como input. É assim que funciona o protocolo. Então beleza, aqui ele está dizendo que tem um. Quando ele vê que tem um, ele já começa a ler o resto e vai falar assim, opa, beleza, agora o resto que vem aqui depois é o input.
O próximo dado, ele é o hash da transação e que continha esse output prévio que você está gastando agora. Todo input ele está dentro de uma transação, todo output ele está dentro de uma transação que foi pago para você anteriormente. Então, esse aqui não é nada mais, nada menos do que o hash da transação que continha aquele output. E como você sabe, em uma transação é possível ter vários inputs e vários outputs. O que vai vir ligeiramente depois, com 32 bits, será o quê? Será o índice do output que você está pegando lá da outra transação para colocar nessa. Então vamos supor que nessa transação anterior que você recebeu, que estava esse output aqui, tinham 3 outputs, só que o teu era o primeiro, então você vai colocar 000, porque é o primeiro. Na computação a gente começa contando do zero, tá? Se fosse o terceiro output, isso aqui seria 2, beleza? 0, 1, 2, ele é o terceiro output. Então, além da transação, do hash da transação, você também tem que dizer qual era o índice desse output na transação original. Você está fazendo uma referência a esse output aqui. Legal. Assim que o full node ele ler esses 4 bytes, ele sabe que ele vai passar para o próximo campo. Então ele começa já lendo o próximo campo aqui. Beleza? Ele já sabe que o próximo campo, depois do índice, tem que ser o script, obrigatoriamente. Só que tem uma coisa. O script, ele é variável. Então o primeiro byte dele tem que dizer a quantidade de bytes que virão depois que ele vai ter que ler, beleza? Porque senão ele não sabe aonde que acaba, aonde que começa o próximo campo e aonde que termina esse. Então 19 ou 19 em hexadecimal é exatamente a quantidade de bytes que virão posteriormente. E isso aqui será o script. O que é o tal do script? O script ele é um script no Bitcoin Script que foi utilizado para pagar você neste input aqui. Tá? Então, o que aconteceu? Se você fizer uma leitura disso aqui, transformar isso aqui num script, você vai ver que isso aqui não é nada mais do que um script. Deixa eu pegar aqui um conversor. Legal, agora eu vou colar esse script aqui e vou pedir para ele converter para mim. Ele vai chamar um decode script. Tá? E ele está falando o quê? Que ele é esse script aqui, opdup, ophash 160. Esse aqui é o hash da chave pública que a pessoa usou para me pagar anteriormente, nesse input. Ele vai fazer um op equal verify e depois um check sig, para ver se você realmente conseguiu assinar a transação e comprovou que você é o dono dessa chave pública que está feito um hash. Legal, agora que a gente já tem aqui o que é o script, né? A gente vai passar para o próximo campo. O próximo campo ele é simplesmente o input sequence, que eu não sei exatamente para que serve, mas os nodes geralmente eles usam FF, tá? É isso que eles falam que todo mundo usa, então eu não sei exatamente para que serve isso ainda, eu simplesmente usei FF, deve ser para alguma coisa futura, ou talvez tenha algum uso que eu desconheço ainda. E também são 4 bytes, isso faz parte do protocolo. Beleza, aí assim que ele terminar de ler o input sequence, que são 4 bytes, ele vai passar para ler o próximo byte, que é o número de outputs. Então, nessa transação, a gente tem 2 outputs. Ele está fazendo 2 pagamentos. Então, este é o primeiro pagamento e este é o segundo. Beleza, assim que ele vê que você vai pagar para 2 pessoas, que vai ter 2 outputs, na sequência ele já começa a ler. Então, como é que é o protocolo do output? A parte do protocolo é o seguinte, são 64 bits para o valor, ou seja, isso aqui é o valor que está sendo pago para este script aqui. E o que é o script? Mesma coisa, 19 é o número de bytes que vai vir depois, e aqui é o script que faz o pagamento. 76 é o opdup, a 9 é o hash 160, 14 é a quantidade de bytes que ele vai ler depois, que são essa quantidade aqui, eu acredito, e 18 BA14 B362 é o hash da chave pública para quem eu estou fazendo o pagamento, tá? Isso aqui se converte num endereço Bitcoin facilmente. Se você não sabe do que eu estou falando, tem um vídeo já aqui do canal em que eu explico como que nasce o endereço Bitcoin. E uma das partes desse processo de montar o endereço Bitcoin é exatamente você fazer um hash da chave pública.
Então a pessoa que está fazendo o pagamento para você, ela não sabe qual é a sua chave pública. Ela só sabe o hash da sua chave pública quando é o pay to public key hash, que é esse tipo que a gente está fazendo aqui. Beleza, vamos passar. Ele terminando de ler o script, leu lá os 19, os 19 não, né? Aqui é 19 em hexadecimal, então ele vai ler os próximos bytes até dar 19 em hexadecimal, a contagem, e vai passar para o próximo output. E o próximo output segue exatamente a mesma configuração do protocolo do output anterior. Então primeiro vem o valor, que vai ser pago, e depois vai vir o script. Então aqui a gente está vendo que o valor já é diferente, a gente não sabe qual que é, porque ele está em Little Endian também, então isso aqui ele teria que ser convertido para um valor em decimal, e a gente vai fazer isso daqui a pouco durante o código. E o próximo campo também é o script. Então tá lá, 19 é o número de bytes que ele vai ler na sequência. Aí ele tem um 76 a 914. Esse aqui é o hash da transação, o hash da chave pública para quem eu vou fazer esse pagamento. E beleza. 88 é o OP Equal Verify e o AC é o check sig. Beleza. Aí o que é a próxima parte? Ele tem um lock time, que ele serve para você bloquear a transação até um determinado período de tempo, que a gente também não vai usar aqui, vai deixar 000. E uma das coisas que eu demorei para conseguir entender é que eu não precisava desse sig hash aqui, tá? Porque eu botava o sig hash e o full node falava, não posso assinar a transação, não posso assinar a transação, tá? Eu não vou entrar em detalhes agora, porque isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo, então a gente não vai usar o sig hash. Nesse artigo aqui, o cara estava preparando para a gente assinar manualmente a transação. E nesse caso, eu precisaria desse sig hash aqui. Não é o caso para esse vídeo, porque eu vou pedir pro BitcoinD, que é o daemon do Bitcoin, assinar essa transação pra gente. Então, uma vez que eu removi o sig hash de lá, ele começou a funcionar e assinar a transação normalmente. Então, recapitulando o protocolo. 4 bytes ou 32 bits a versão, que esse aqui é a versão número 1 do protocolo, tá, de transações. Depois, o próximo byte vai ser o número de inputs que virão na sequência. Depois vai vir a lista de inputs. Então esse aqui é o primeiro input, que é o único. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ler o hash da transação que incluiu esse UTXO anteriormente, que continha esse pagamento para você, que você vai tentar gastar agora. Vai ter o índice desse UTXO lá naquela transação, que no caso aqui é 0, porque era o primeiro. Vai conter o script que foi usado para fazer o pagamento. Então isso aqui ele vai conter aí o endereço, o hash 160, que é um RPD 160 de um SHA-256 da sua chave pública, que foi usada para fazer o pagamento para você anteriormente, que é isso aqui. Depois vai vir um input sequence, que eu não sei para que serve, mas tá aí. FF, maior número possível. Aí depois vai vir o número de outputs que você vai colocar nessa transação, ou seja, o número de pagamentos que você vai fazer, e depois vai vir a lista de pagamentos. Então esse é o primeiro output, vai ser 64 bits com o valor que vai ser pago e mais um script, que é o script para o qual este valor será pago. E esse script aqui contém aí o hash da chave pública para quem você está fazendo este pagamento deste valor aqui. Tá? E esse aqui é o segundo output. Se você prestou bem atenção nesses dados aqui, se você aí já é da área de computação, talvez, você deve ter percebido e falado sim, mas Thiago, este campo de output aqui, o script de output, é exatamente igual ao input, tá? Então isso significa que eu estou mandando dinheiro para mim mesmo, porque esse aqui era o meu próprio endereço, né? Então esse aqui agora, se você for comparar, você vai falar assim, puta, mas é o mesmo. E exatamente. Lembra que lá no vídeo passado eu falei que para você receber de volta o valor, você precisa criar uma transação de troco para você mesmo. O input, esse input aqui, ele tem que ser gasto por completo. Portanto, você deve ter visto que neste input aqui eu nem disse quanto eu estava gastando desse input. Eu tenho que gastar o input completo. E no output eu vou devolver o restante que eu não quero transferir para a pessoa para mim mesmo. Então por isso que esse script aqui é exatamente igual a este script aqui. Não é nada mais do que fazer o pagamento para mim mesmo. Então o pagamento efetivamente para outra pessoa é este output. Beleza, agora que a gente entendeu a estrutura básica da transação, pelo menos da versão 1 de transações, né, a gente vai montar um código rapidamente para provar que está tudo isso aqui, que a gente está implementando tudo isso aqui, e a gente vai pedir para o BitcoinD, então, assinar para a gente a transação. Bom, agora vamos meter a mão na massa, né? Isso aqui são algumas bibliotecas que eu tive que incluir para poder fazer todo esse procedimento. Então eu tive que incluir aí umas bibliotecas para eu poder trabalhar com números sem sinal de 64 bits,
Little Endian, precisei um monte de coisa aqui para trabalhar com buffers e tal, que fazem parte do procedimento de você lidar com bytes e bits. Utilizei a biblioteca própria do Node.js Crypto, que contém várias funções helpers, né, que ajudam você a assinar a transação, ou que ajudam você a criar hashes e etc. Aqui é uma biblioteca específica externa de curvas elípticas, que serve para a gente poder assinar a nossa transação, e além disso algumas outras operações para poder deduzir chave pública a partir de chave privada e outras coisas do gênero, tá? Esse BIP66 a gente não vai usar aqui, eu estava usando ele para o outro, o próximo vídeo, então pode ignorar isso aqui por enquanto. O que eu fiz? Eu comecei criando uma estrutura básica, aqui um objeto em JavaScript, para ter os campos que eu vou colocar dentro dessa transação. Então o que eu fiz? Eu criei lá uma versão, botei 1 dentro da versão, por quê? Porque é exatamente o valor que eu preciso, 1. Aí depois eu criei uma lista de inputs, que no caso aqui eu tenho uma só, tenho um input, eu coloquei o que? Os valores que ele está colocando lá, só que agora com um formato um pouco mais legível para o ser humano, né? Esse aqui é o hash da transação anterior, do output que eu recebi, que eu vou usar como input dessa transação, e aqui é o índice desse output nesta transação aqui. Depois eu vou colocar o TXO script, que não é nada mais do que o script que foi usado na transação anterior para me fazer esse pagamento, e alguns valores extras que eu adicionei que não vão para a transação, mas que eu vou precisar para assinar esse input aqui, é a chave privada, que eu coloquei, tá? A chave privada que eu vou assinar esse input, e a minha chave pública. Esses dois, por enquanto, você pode ignorar porque a gente não vai usar para esse vídeo, tá? Vai ser para o próximo. Esses dois serão feitos automaticamente, a assinatura desse input será feita automaticamente pelo daemon do Bitcoin Core. Legal, aí depois eu criei uma estrutura aqui chamada outputs, que eu coloquei o valor que eu vou pagar, tá? Aqui no caso 49 bitcoins, né? Que é Bitcoin de teste, não existem esses bitcoins, é só para rede de teste, e tá lá, 8 bytes, conforme estava na definição do protocolo, 8 bytes, ou 64 bits. E o script para quem eu estou fazendo o pagamento desta transação, que seria este aqui até aqui, tá? É o hash da chave pública da pessoa que eu estou fazendo o envio do dinheiro. E isso aí, obviamente, se converte num endereço Bitcoin. Beleza, o lock time a gente também não vai usar, mas eu coloquei ele aqui como referência, que tem que ser 0, 32 bits, e é esse campo aqui. Beleza? O que é o próximo passo? Eu criei uma função chamada buildUnsignedTX, ou seja, construir a transação sem estar assinada, que é exatamente o que a gente vai fazer para esse vídeo aqui. Aí o que eu fiz? Eu criei um array, que é basicamente uma estrutura de dados sequenciais que você consegue colocar, é como se fosse aí um armário de bytes. Eu criei uma variável versão, botei dentro dela um buffer de 4 bytes, como é esperado, tá? Então aqui, vamos voltar lá no protocolo e eu vou mostrando para você conforme eu for fazendo, tá? Então vamos botar lado a lado e a gente vai comparando. Ok, a primeira coisa é criar a versão então com 4 bytes, né? 0, aqui 1, 2, 3, 4 bytes, e eles têm que estar em Little Endian. Então o que eu faço? Eu leio lá daquela minha estrutura a variável versão, leio ela no formato unsigned in 32 Little Endian, tá? Que vai botar esse 01 exatamente nesse formato que está aqui, tá? Se você for olhar o que é o tx.version aqui, é exatamente isso aqui, tá? .version. Aí eu pego e coloco, eu empurro a versão para dentro do meu array, tá? E eu vou começar a empacotar e botar esses bytes todos dentro do meu array. Todas essas estruturas que eu estou criando aqui, eu vou botar dentro desse meu array e depois eu vou serializar. Ou seja, eu vou empacotar todos os bytes em sequência para se parecer com isto aqui, tá? Um monte de bytes em sequência, que é a nossa transação crua que será assinada pelo Bitcoin Core. Aí depois, o que eu tenho que fazer? Um byte, que é um varint, que vai dizer a quantidade de inputs que eu tenho na minha transação. Beleza, então o que eu faço? Eu crio um buffer exatamente de 1 byte, tá? Eu boto dentro de n inputs, e o que eu faço? Eu falo para colocar dentro do n inputs a quantidade de inputs que eu tenho lá na minha estrutura. Então, write int 8 significa que eu estou escrevendo um número inteiro de 8 bits. E, de novo, eu empurro ela para dentro do meu array. Legal, agora dentro do meu array eu tenho tanto a versão quanto o número de inputs, que são esses dois primeiros campos aqui, e agora eu vou passar para ler os meus inputs e colocar eles neste formato dentro do
do meu array. Beleza? Então eu vou iterar, eu vou pegar cada um dos inputs que está lá e vou executar essa sequência de passos que estão aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é ler o hash da transação e colocar dentro de txOutHash. Depois o que eu vou fazer? Eu vou criar um buffer de 4 bytes e vou colocar lá dentro o quê? Colocar exatamente isso aqui, tá? Os 4 bytes que é o índice da transação. Então, txOutIndex. Aí depois eu vou colocar o script, eu vou empurrar o script. Então, a primeira coisa, lembra que eu falei, o primeiro byte, que aqui é 9 em hexadecimal, é a quantidade de bytes que vem depois, tá? É a quantidade de bytes máxima desse script. Então, o que eu faço? Eu crio uma variável, o txo script length, e aqui embaixo eu vou dizer qual que é o tamanho do script. E o script em si é isso aqui, tá? Eu vou ler lá também da transação, eu vou ler a do lado da transação, que é exatamente esse cara aqui. Aí depois eu vou criar o sequence, que é o ffffff, que é esse cara aqui. E beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo dentro do array. Eu vou primeiro empurrar o hash da transação, e esse hash ele tem que estar em Little Endian, como está escrito aqui, ou seja, eu tive que reverter, usar um reverse aqui para poder reverter a ordem dos bytes. Isso significa que esse hash aqui, ele na verdade começa a partir daqui, F3, 4E, 1C, 37. A mesma coisa vai ser aqui. Quando eu estiver dentro da transação, o hash, que seria esse aqui, na verdade, vai começar de trás para frente. Então ele vai começar FB841A e etc. Por que foi feito dessa forma? Eu não sei. Vai ter que perguntar pro Satoshi lá por que ele quis fazer desse jeito. Tem coisa que está em Little Endian, tem coisa que está em Big Endian. Aí beleza, quando ele terminar de iterar os inputs, o que ele vai fazer? Vai iterar os outputs. Os outputs começam aqui e a primeira coisa é o número de outputs que eu vou colocar. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar uma variável NOutputs, vou alocar um byte, somente um byte, como é previsto no protocolo, e vou colocar dentro dele o número de outputs que eu vou enviar nessa transação. Beleza? Vou puxar de novo para o array, e agora eu vou iterar nos outputs, e para cada um deles eu vou fazer esse mesmo procedimento. Eu vou, primeira coisa, criar aqui um script length. Por quê? Porque 19, que é o primeiro byte, ele é a quantidade de bytes que vão vir depois. Então eu preciso primeiro descobrir qual é a quantidade de bytes que eu vou colocar nesse campo. E para isso eu primeiro preciso decodificar o script. Então eu coloco o script, aí eu pego o tamanho desse script, boto dentro do script length. Aí depois, o que eu faço? Eu pego o valor, tá? Eu coloco o valor dentro dessa variável e eu coloco no array na ordem que o protocolo exige. Então a primeira coisa é o valor, tá? Tá vendo lá que a primeira coisa é o valor, né? Depois do número de outputs. Então beleza, eu vou colocar primeiro o valor, aí depois o script length, que é esse 19 aqui, e depois o script, que é esse 76A914. E eu vou fazer isso tantas vezes quantas necessárias para poder incluir todos os outputs nessa transação. Legal, estamos chegando no final. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 4 bytes de lock time, que é isso aqui. Eu aloco 4 bytes, um buffer de 4 bytes dentro do lock time, e dentro dele eu leio o valor que está dentro do lock time em Little Endian, como é esperado. Beleza? Aí eu faço push para dentro do array. Nesse momento eu vou retornar o meu array. Ou seja, eu vou retornar todos os bytes na sequência em que eles devem estar. Então, o que eu faço com isso aqui? Aqui embaixo, eu vou passar essa outra função, você ignora porque eu não estou usando ela por enquanto. Eu vou comentar esse resto de código aqui porque a gente não vai utilizá-lo. Eu vou chamar aquela função buildUnsignedTx com o objeto que eu criei lá em cima. Essa função vai então criar para mim este array com todos os valores e vai colocar dentro de unsignedTx. O que eu vou fazer aqui para você? Primeira coisa, a gente vai analisar o array e ver se ele bate com isto que está aqui, com o protocolo. Tá? Eu tive que fazer isso várias vezes até chegar num ponto que fala assim, não, beleza, agora está tudo do jeito que é para ser. Tá? Eu vou agora aumentar aqui, eu vou rodar o script e a gente vai ver o que vai acontecer. Legal, aqui o que ele está fazendo? Agora ele está imprimindo para mim exatamente esse mesmo protocolo. Tá? Foi exatamente o que a função buildUnsignedTx gerou para a gente. Foi o que essa função gerou para a gente. Então vamos lá. Primeira coisa, um buffer são 4 bytes. Então beleza, 4 bytes começando com 01, que é a versão. Olha lá, beleza, tá ok. Aí depois vai vir 1 byte, que é a versão, que é o número de inputs. Beleza, eu só tenho um mesmo.
Aí depois vai vir o hash da transação que continha esse primeiro output, porém revertido, ou seja, ele tem que estar em Little Endian, vamos ver se está mesmo, a gente vai voltar lá, e vai ver que realmente ele começa do contrário. FB841A, ele começou de trás para frente, FB841A. Os próximos 4 bytes são o index, ou o índice desse output na transação anterior, tá? Então tá lá, 000 como é esperado. Aí depois eu vou colocar o número de bytes que ele vai ler para o script. Então, 19 em hexadecimal. Beleza? É esse 19 que está aqui. Aí depois eu vou colocar o script que foi utilizado para me fazer este pagamento lá naquela transação anterior. Tá? E é exatamente este cara aqui. O próximo é a sequência input sequence, que é FFFF, beleza? Acabou os meus inputs, então agora eu passo para outputs. E nesta minha transação eu tenho somente um output, eu não estou fazendo pagamento de volta para mim do restante. Tudo que sobrar vai ser do minerador. Então aqui você pode ver que na transação de teste do site ele está usando 2, porque ele tinha 2 outputs, ele tinha um aqui e um aqui para baixo. E aqui eu tenho um output só, como você pode ver lá na nossa estrutura, tá? Só tem um output aqui, que é esse aqui. Então o que eu coloco? 8 bytes de valor. Então este valor que você está vendo aqui não é nada mais do que este valor aqui, porém em hexadecimal. Então 49.90000 Bitcoin é exatamente este valor aqui em Little Endian lá dentro da transação. Beleza, aí próximo eu vou colocar qual que é o número de bytes de novo que eu vou ler de script, que vai ser o script de pagamento para quem eu estou pagando esse output, e depois vai vir o script em si, beleza? Aí para fechar, lock time, 4 bytes de lock time. Então a gente confirmou que a nossa transação está perfeita. A gente só não está incluindo o SIG-hash aqui no final, porque isso aqui vai servir para o nosso próximo vídeo quando a gente assinar a transação de fato, se eu conseguir fazer, né? Então beleza, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso fazer com que estes bytes que estão aqui venham de forma serializada, ou seja, na sequência, para eu poder copiar e colar para o nosso Node assinar a transação. E para isso, eu já tenho um código pronto aqui. O código é este aqui. O que ele está fazendo? O código é esse aqui, esse for aqui ele faz a mágica. Ele pega cada item do array que foi retornado, ou seja, ele vai pegar primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, e para cada um deles ele vai pegar e ele vai transformar esse buffer em formato hexadecimal. Então, basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte: aonde tem esse 010000, o que ele vai fazer? Ele vai serializar, ou seja, ele vai transformar nisto aqui. Beleza? E assim por diante. Ele vai começar a jogar byte atrás de byte até formar uma tripa bem grandona de bytes. Ok, eu vou executar então e a gente vai confirmar para ver se é isso mesmo. Ok, vamos só confirmar para ver se deu certo. 010000 é isso aqui. Aí depois 01, que é isso aqui. Aí depois o hash da transação e assim por diante até chegar no final, 0000. Isso aqui é o que nós chamamos de raw transaction, ou transação crua. Existem sites especializados como esse aqui, que você pode vir aqui, você escolhe, por exemplo, rede de testes, você cola a transação aqui dentro e pede para ele fazer uma decodificação. E ele vai pegar e vai ler essa transação e vai cuspir para você aqui na tela em formato JSON, para você poder testar e ver se realmente faz sentido o que ele está mostrando aqui para você e se ele conseguiu decodificar corretamente toda a transação. Se ele conseguiu decodificar, significa que você codificou ela corretamente aqui. Beleza? Seguindo o protocolo do Bitcoin, você pode fazer isso em qualquer linguagem. Isso é a prova de que Bitcoin é agnóstico de linguagem. O Bitcoin é um protocolo. Se você seguir as regras corretamente, você conseguirá se comunicar com a rede. Legal, agora vamos fazer o seguinte, a gente vai assinar essa transação e ponto importante, o Bitcoin dele vai conseguir assinar essa transação, por quê? Porque essa chave pública, esse endereço para o qual eu estou assinando essa transação, ele faz parte da carteira do Bitcoin Core, tá? Foi um endereço que ele mesmo gerou. Então ele detém as chaves privadas, por isso ele consegue assinar essa transação. Se você mandasse para ele uma transação qualquer, da qual ele não tem as chaves privadas, ele não conseguiria assinar. Então vamos lá agora, que a gente vai vir aqui e vai pedir para ele assinar para a gente a transação. Deixa eu lembrar qual que é o comando. O comando é
Aqui, Sign Raw Transaction with Wallet. Tem algumas outras para outros casos, mas essa aqui a gente vai usar essa aqui mesmo. Então, beleza, eu estou passando um comando para o Bitcoin D, para o nosso daemon. Eu vou colar a minha transação aqui. E para começar, vamos fazer o seguinte. Eu vou modificar algum byte aqui do meio. Tá? Eu vou tirar um 8 desses últimos 8 aqui. Vamos ver o que acontece. Pronto, ele está dizendo para mim que falhou. Por quê? Porque eu removi um 8 simplesmente e já fez essa transação ficar totalmente fora dos padrões. O Bitcoin D lá, o daemon não conseguiu entender essa transação crua. Por quê? Porque eu fugi do protocolo. Eu tentei fazer uma coisa fora do protocolo. E como eu falei, computadores seguem protocolos ipsis literis. Então eu vou voltar com o 8 aqui e vou mandar ele assinar a transação de novo. Pronto, agora o que ele falou para mim? Ele me retornou a transação assinada. Você pode ver que não é o mesmo. Ele está falando para mim aqui que ele retornou esse aqui, a nova transação, com a assinatura, ou seja, é uma transação que eu poderia mandar para a rede e que os outros nós vão conseguir confirmar que eu estou assinando os inputs para gastá-los. Tá? Ou melhor, os outputs anteriores eu estou conseguindo passar para frente. E ele também está dizendo complete, ou seja, ele está dizendo que essa transação tem todos os inputs assinados. Por quê? Porque você pode criar uma transação com múltiplos inputs que várias pessoas assinem. Você pode, por exemplo, assinar a transação, um input somente e passar a mesma transação crua, essa aqui, para uma outra pessoa assinar o restante dos inputs que ainda não foram assinados. Mas esse aqui é um caso simples, é um caso em que somente tem um input e eu sou o dono desse input. Tá? Então ele assinou, ele entendeu a minha mensagem, significa que eu codifiquei corretamente o protocolo, que eu consegui seguir as regras, os padrões que são exigidos pelo protocolo, e agora a gente está pronto para enviar esta transação para a rede, beleza? Então o que a gente faz? A gente faz um send raw transaction. A gente vai colar a transação já assinada e vou dar um Enter. Pronto, o que ele fez? Retornou para mim o hash da transação. Olha que beleza. Vamos ver? Agora, o que acontece? Eu enviei esse hash dessa transação, porém essa transação não está minerada ainda. Tá? Por quê? Porque a rede de testes, essa reg test, ela só vai minerar blocos quando eu mandar ela minerar um bloco. Então o que a gente pode fazer de momento? A gente pode mandar pedir para ele dar mais informações sobre essa transação. Vamos ver. Existe um comando chamado get transaction. Eu vou colar o hash da transação e ele vai me passar aqui informações sobre esta transação. O que ele está falando? Ele está falando que eu enviei 49,9 bitcoins, tá? Que é esse valor aqui, de testes, obviamente, não existem esses bitcoins, de fee, de taxa para o minerador. Eu deixei 0,1, que seria o complemento disso aqui, né? Foi o resto do output que não foi enviado para ninguém. Se você for olhar lá na nossa transação, né? Vamos voltar nela aqui e confirmar se é isso mesmo. Olha lá. O input anterior ele era de 50, ele era um block reward, ele era uma mineração de um bloco de 50 bitcoins. Então eu tinha 50 bitcoins naquele input e eu mandei ele gastar 49,9000. Ou seja, o restante dessa transação, o que não foi gasto, ficou para o minerador, que foi exatamente a taxa de mineração. Ele está dizendo que não tem nenhuma confirmação. Beleza? Por quê? Porque ainda não foi minerado o bloco. Então essa transação está numa impool somente. Aí ele tem algumas outras informações aqui e beleza, vamos agora minerar um bloco para ver se está tudo funcionando legal. Eu vou mandar gerar um bloco só e agora ele provavelmente vai minerar a transação. Eu vou mandar dar um get transaction e agora ele está dizendo que tem uma confirmação. Então a nossa transação feita manualmente foi com sucesso assinada pelo Bitcoin D e enviada para a rede. Ufa, ficou bem grande o vídeo, maior do que eu esperava, mas realmente é muito conteúdo aqui que eu precisava passar para você, teve muita informação extra que eu tinha que fazer antes de começar a construir a transação, mas no fim das contas é isto aí. Eu vou então finalizar o vídeo com essa nossa transação bonita aqui, que a gente acabou de montar em JavaScript. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Eu sei que tem muito conteúdo de computação envolvido, mas não tem jeito. Se você quer aprender a coisa lá no fundo mesmo, como funciona lá no interior do computador, você precisa passar por esse processo.
Confesso que durante esse processo aqui eu aprendi muito também, e ainda estou aprendendo porque eu estou fazendo a outra parte, assinando a transação manualmente, e tá dando uma dor de cabeça desgraçada para fazer, porque eu tive que aprender um monte de coisa sobre assinatura de curvas elípticas no meio do caminho. O Bitcoin ele não usa uma assinatura completamente padrão, é uma assinatura um pouco diferente, existem uns motivos para isso. E também cada input ele precisa ser assinado de uma forma bem específica, então vai ser mais complicado o próximo vídeo, eu espero que eu consiga trazer para você, mas por enquanto eu acho que já é um bom aperitivo para você entender pelo menos como funciona a transação lá dentro da rede. E toda vez que daqui para frente você for enviar uma transação da sua carteira Bitcoin, você pode lembrar disso aqui. Tudo o que a sua carteira está fazendo é montando uma transação e assinando ela para mandar para a rede neste formato que está aqui respeitando estas regras. Se você assistiu pelo menos até aqui o vídeo, deixa um comentário aí, que eu sei que vai ser uma minoria de pessoas que vai chegar até aqui ao final, mas eu agradeço a todos que estão assistindo e ajudando, se inscrevendo no canal. Espero que vocês estejam aprendendo tanto quanto eu nesse processo. Um abraço para vocês e até mais.